Olá, boa noite, graça e paz a todos. E mais uma vez aqui na presença de Deus para junto compartilharmos a palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouco da minha vida com Cristo Jesus. Falar um pouco de como foi, de como que Deus tem feito, de tudo que Ele fez e que Ele tem feito na minha vida. Amém? Mas antes eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos 3, Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Amém? Então, que Deus me dê sabedoria, que Deus me dê força, graça, que Deus abra a minha mente, o meu coração, para que eu possa falar do amor de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas, agora em lei, e sim, manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Amém? Eu quero falar que dessa justificação pela fé em Jesus Cristo. E vou falar hoje sobre a meu exemplo de própria vida, da minha própria vida. Amém? Então, mais uma vez, eu sou essa aqui, Maria Ferreira Catarino, e irmã, né? Eu congrego na Igreja Batista Sião aqui de Divinópolis, mas a primeira vez que Jesus me aceitou, eu congregava na primeira Batista que teve aqui em Divinópolis, e que era pastoreada pelo pastor Lucas e a irmã Lucília, sua esposa, que todos eles já faleceram. Amém? Então, gente, eu sempre fui uma pessoa de fé. Sempre fui uma pessoa que eu achava diferente. Eu não gostava muito de ir na igreja. Meus pais eram, e é meu pai até hoje, católico. A minha família só tem eu e meu irmão, né? Então, e aí eu eu sentia assim, eu não me sentia à vontade de ir, por exemplo, na igreja que eles frequentavam, né? Porque às vezes eu ia, eu chegava lá, não me sentia bem, que as pessoas começavam a ficar olhando e tal, e rindo, talvez, não sei o que eu pensava naquele momento que eu saía triste dali. Então, até que um dia, uma irmã da igreja Assembleia de Deus me convidou para ir na igreja. Eu fui, gostei muito, e gostava de ouvir os louvores, gostava até de querer cantar também, né? Mas aí a minha convenção mesmo foi na igreja Batista, primeira Batista que tem aqui em Divinópolis. Então, gente, a partir daí eu me sentia mais à vontade, feliz, que as pessoas não ficavam olhando para mim, não criticavam, não falavam nada. Então, e estou até hoje. Mas o que mais eu quero passar para vocês nessa noite, que neste período de vida, nesse tempo da minha infância para cá, eu era uma menina que eu sentia muito discriminação, porque pode vocês verem que eu tenho essa mancha aqui do meu rosto. Eu era pequena, minha mãe falou que eu estava brincando e uma criança unhou o canto do meu olho e formou outros ao redor. Mas
Isso aí foi crescendo e foi ficando feio, né? Então eu sentia assim muito triste, eu sentia vergonha. E aí, até que um dia, uma irmã, eu chamo de irmã, que é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa de Deus. Meus pais moravam na fazenda deles e ela me convidou para levar eu para a posse de Goiás aqui para fazer o tratamento. Só que quando cheguei lá, o médico falou que tinha que fazer raspagem, tinha que fazer cirurgia, então que não adiantava. Mas aí ela não desistiu, ela continuou. E tinha um senhor que tinha tido esse mesmo problema, só que o dele parece que tinha sido aquela doença que chamava leishmaniose, que é causada por cachorro. E me passou umas injeções que até então na cidade não tinha, teve que vir de fora. Eu tomei com a fé que eu tenho em Deus e pela misericórdia de Deus eu fiquei curada. E aí, então, antes também, Deus fez um grande livramento na minha vida, que eu ainda era de 9 anos. Um dia cedo, a gente levantava muito cedo na roça para ir para a escola, nas roças, nas zonas rurais. Levantei cedo com a minha irmã e a gente foi. Passava por um caminho de mato, um caminhãozinho que meu pai tinha roçado e estava aquele mato baixo. E aí eu fui picada por uma cobra. A cobra grande, e a cobra, meu pai disse que é a tal de uma bocarra. E me pegou, me levou para casa, muito apavorado, eu uma criança, senti muitas dores. Na inocência do meu pai, da minha mãe, naquela época não tinha médico, não tinha como tomar um soro como hoje tem. E ali Deus fez um milagre na minha vida. Que geralmente as pessoas que são picado de cobra, desse tipo de cobra, é muito, talvez até morre, né? E eu ali, minha mãe também é uma mulher muito de fé, a gente orando, eu me enchei muito, eu fiquei muito tempo deitada, com a minha vista escura, não conseguia comer, mas Deus teve de misericórdia de mim e me curou. Não morri. E vim, eles vieram embora para a cidade, eu vim também. E aí eu tive os meus filhos, que eu tenho os meus 7 filhos, são 3 homens e 4 mulheres. E o meu filho, um dos meus filhos nasceram com problema de lábios leopolino, que é fissura, né? E ele tinha essa fissura desde a garganta até o lábio rachado, o céu da boca aberto. Ganhei essa criança, fui para o hospital, mas não fui assistida por médico, foi mesmo por Deus, os enfermeiros. Levei um susto muito grande quando eu vi o meu filho daquele jeito, sem eu saber o que fazia para poder se alimentar. E aí? O médico chegou, perguntei para ele, ele disse que não sabia o que fazer. Ah, vai morrer, não sabe o que fazer. Eu digo, não vai, doutor, porque Deus é grande. Deus vai ajudar a mim e o meu filho. Ele passou a noite todinha sem comer nada, chorando, sem saber o que a gente podia fazer. No outro dia chegou uma irmã, a irmã Lucília e a irmã Israel. E ela pegou um soro, colocou numa colherzinha e foi colocando as gotinhas na boca dele. E ali ele começou a mamar. Levei, tive alta, fui para casa e fui amamentar o meu filho, tirando o leite, colocando na chuquinha. E meu filho está aí hoje, um homem, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas aí eu levei, veio o processo do tratamento, não tinha aqui na cidade, fui indicada pelo prefeito da cidade para levar a Bauru, no interior de São Paulo. Fui, a gente foi e veio, e ele passou por 6 a 7 cirurgias. Graças a Deus, ele está um homem hoje, formado em farmácia, uma pessoa que é um milagre de Deus, tanto na vida dele como na minha vida. Mais um milagre que Deus fez na minha vida e na vida de meu filho. Mas mesmo antes de meu filho
terminar o tratamento, o pai dele ficou doente. Outra luta. Foi outra luta, porque os meninos todos pequenos, eu tinha outros mais pequenos. E aí teve que ir para Brasília. Ele foi para fazer exame, já saiu de lá com uma enorme cirurgia. E ele ficou muito mal. E eu com esses meninos todos pequenos, fui com ele, ele fez essa grande cirurgia, perdeu a voz. Foi um câncer na garganta. E ele ficou sem falar. Mas fé, orando, crendo em Deus. E ele fez essa cirurgia e perdeu a voz. Mas ele ficou fazendo as revisões, e aí ficou tudo bem. E aí ele ficou 15 anos bem. Não fez tratamento nem de rádio, nem de químio nesse período de 15 anos. Fazia todas as revisões. Nesse período dele já operado, já pedido a voz, mesmo trabalhando, eu com os outros pequenos, me engravidei de gêmeas. Tenho minhas filhas gêmeas. E veio ele depois, que ele tinha muita vontade de ter filhas mulheres. E Deus nos concedeu, a ele e a mim, um casal de gêmeas, 2 meninas. E aí, quando as meninas estavam com 12 anos, o mal voltou nele. E eu voltei para Brasília com ele. E aí ele foi direto para a rádio, para a químio, fez todas as sessões, 32 de rádio, 32 de químio. Ele tinha muita vontade de viver. E eu orava e eu pedia muito a Deus que desse vida para ele. E ali ele teve um momento com Deus de ele se entregar a vida dele para Jesus também. E as minhas orações eram para que Deus curasse, para que Deus desse vida para ele, para que ele pudesse ver os filhos, as filhas dele crescer. Mas ele viu que eles estavam já com 12 anos. E foi luta, meus irmãos. Não foi fácil, foi muita luta. Passei por um momento muito triste na minha vida, de ver ele naquela situação. Deus sozinha com ele no hospital. Deus sozinha com ele em casa de apoio. Tinha noite que ele acordava perdendo fôlego. Eu pensava que ele ia morrer. E pedi a Deus que não deixasse ele morrer ali naquele hospital, naquela casa de apoio. E fez todos esses tratamentos. Ele ficou totalmente queimado da rádio. E um dia o médico me chamou. Falou, olha, eu vou dar uns dias para ele, para que ele vá para casa. Mas ali eu já sabia que ele não iria voltar mais naquele hospital. E Deus me confortou, me deu muita força, muita coragem, vim para casa com ele. Cheguei, ele ficou 2 dias em casa e 12 dias no hospital aqui da minha cidade. E ruim, cada vez mais pior. E eu ali com ele. Tinha dia que eu não dormia, não conseguia comer, conseguia dormir ao lado dele. Chorava muito por ver aquele sofrimento. E eu só falava para Deus, Deus me dê força, me ajude. Me ajude, mas eu não deixei ele em momento nenhum sozinho. Fiquei do lado dele até o momento que Deus chamou a ele. Morreu. Eu fiquei com os meninos, as meninas ainda tudo pequenas, eles ainda de menor. E não foi fácil, porque eu nunca tive emprego, nunca trabalhei. E foi cuidar desses meninos, pedindo a Deus que me desse condições, que Deus me desse força e que nenhum dos meus filhos se desencaminhasse no meio do mundo. Levava meus filhos para a igreja, junto comigo. A fila, que eles eram tudo pequenininho, e eu levava junto comigo. Todos eles ouviram a palavra de Deus que eu levei. E
cheguei, no momento que eu parei, quando passou o sepulto dele, cheguei em casa, olhei para o alto, falei, meu Deus, o que será de mim agora? Só com esses meninos, não tenho trabalho. E Deus falou comigo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu sou contigo, eu te ajudo, eu sou Deus. E eu fiquei. Aí fui correr atrás do que ele era pensionista, que ele era encostado, né, pelo INSS. Corri atrás, consegui passar a pensão dele para mim e criei os meus filhos. Estudou até o terceiro ano aqui da cidade, que só tinha até o terceiro ano, não. Acho que é o terceiro ano, sim. Aqui não tinha mais para ele estudar, tinha que sair para fora. E eu digo, meu Deus, como, Senhor? Não tem como eu ajudar. Não tem casa lá em Goiânia. Mas aí mesmo assim, com a força que Deus me deu, eu encorajei os meus filhos. E eles foram para Goiânia. Chegou lá, tinha a tia deles lá, que deu uma força também, começaram a trabalhar, foram estudar, tinha dia que passava até fome. E o que eu tinha, o pouco que eu tinha, eu partia e eu mandava. E eles foram com muita garra, com muito sofrimento. Os meus filhos é uma bênção de Deus, nenhum se desviou para o caminho do mal. Somos homens de bem, umas mulheres de bem, hoje já são casadas, têm filhos. E eu já tenho 3 formados, todo mundo encaminhado na vida e se formar um homem de bem. Mas eu não conseguiria sozinha se não fosse Deus na minha vida, porque não foi fácil para mim. Mesmo deu criança, eu passei por tantos sofrimento, tanto coisas. E Deus ali do meu lado, eu sabia que Deus tinha um plano na minha vida. Eu sabia, eu tinha certeza que Deus tinha um plano na minha vida. Por isso hoje eu estou aqui falando para vocês, sou eu. Essa aqui que passei por todas essas circunstâncias, por todos esses sofrimentos. Larguei meus filhos aqui pequenos, em casa, com uma senhora que vinha ficar com meus filhos. E eu ficava 10, 15 dias lá em Brasília com eles, com o pai deles. E graças a Deus, ali dentro mesmo daquela casa de apoio, eu tive a oportunidade de falar com pessoas em fase terminal. Eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de mim, talvez ter tido a salvação. Então, meus amados, a vida não foi fácil. Não é fácil. Às vezes as pessoas olham assim, pensam assim, poxa, como você conseguiu? Eu digo, sem Deus eu não conseguiria. Sem Deus eu não tinha essa força, eu não tinha essa garra, eu não tinha essa coragem. E já está fazendo aí, já fez 16 anos que ele partiu. E eu estou aqui, servindo ao Senhor e falando da palavra de Deus. Hoje eu estou falando isso para vocês, meus ouvintes, meus amigos, para vocês verem o que é uma mulher que ora, o que é um homem que ora, o que é uma pessoa que vive na presença de Deus. Ele pode passar por qualquer situação, mas Deus está ali com ele. Deus está ali presente a cada instante na minha vida e eu só tenho que agradecer. Gratidão, gratidão a Deus. Gratidão, meu Deus, pela vida de meus filhos. Gratidão pela força que o Senhor me deu. E gratidão, Senhor, por hoje eu estar aqui falando que eu nunca tive coragem de falar. Para vocês que talvez esteja passando por essa mesma situação. Para você que está aí passando por uma situação com uma pessoa com câncer, passando por tratamento. E você, fique com ele. Dê força, busca de Deus, lá de dentro, ajuda, porque eu tenho certeza que a nossa força vem de Deus. E nós temos que pedir força para Ele, coragem para Ele. E hoje eu
Me considero uma pessoa feliz, considero, não sou feliz porque eu tenho Deus na minha vida, porque eu sei de tudo que Deus fez na minha vida. Ajudei também a cuidar da minha mãe ali naquele hospital, fase terminal que não foi fácil, você vê sua mãe ali se acabando. E Deus me deu essa força que minha mãe ali mesmo naquele leito de hospital, eu preguei, eu falei da palavra de Deus para ela. Isso para mim é muito gratificante. Isso para mim é muito gratidão, porque eu sei que Deus nunca me desamparou. E estou aqui hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, falando da palavra de Deus, levando essa palavra para muitas pessoas, que tem essa mesma força, que peça a Deus força, que não desanime em momento nenhum da sua vida. Sede forte, sede corajoso, busque a Deus, ore, clama, chame por Ele, porque Ele nunca vai te desamparar. E estou aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então essa é a minha história de vida, essa é a irmã Maria, essa é essa mulher que enfrentou muitas dificuldades, muitas coisas, e venci. Com Deus eu venci, estou aqui hoje falando dessa maravilhosa palavra de Deus para você. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E continua ouvindo a palavra de Deus. Continua se entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Porque eu com Deus eu venci. Estou aqui louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quero fazer uma oração por você nesta noite. Bendito Deus e soberano Pai, eu quero, meu Deus, neste momento, Pai, eu venho agradecer-te, meu Deus. Eu vou agradecer por tudo que o Senhor fez, meu Pai, na minha vida, na vida de meus filhos. Ó, meu Pai, se há pessoas, meu Deus, também passando por esse momento difícil, que o Senhor o ajuda, meu Deus, que o Senhor dê força, que o Senhor dê coragem, assim como o Senhor me deu, e eu hoje estou aqui falando da Tua palavra, e louvando e glorificando e exaltando o Teu santo nome, meu Pai. Meu Deus, visita cada um que estiver doente nesta noite. Toca, meu Deus, do alto da cabeça, planta dos pés, dando saúde, meu Pai, dando força, dando coragem, meu Pai. Porque não é fácil, meu Deus, a pessoa viver em um leito de enfermidade. Mas eu sei que o Senhor é médico dos médicos. Eu tenho certeza que se o Senhor quiser, o Senhor cura. Eu tenho certeza que o Senhor dá o remédio certo, no momento certo e na hora certa, meu Pai. Por isso, meu Deus, que eu agradeço a Ti todos os momentos da minha vida. A minha vida é gratidão ao Senhor, meu Pai. Gratidão por tudo, meu Deus. Gratidão, gratidão. E peço, Senhor, pela vida de todos os meus ouvintes, que o Senhor estejam com eles. Eu peço, Senhor, por a vida, meu Pai, daqueles que têm ouvido as orações através de mim. Pai, muito obrigado. Agradeço, Senhor, pela vida de cada um que vai ouvir esse testemunho nesta noite. E que esse testemunho, meu Deus, sirva, Pai, para encorajar muitas pessoas que talvez estejam passando por isso também. E eu sou grata a Deus por todos os livramentos que Deus fez na minha vida. Obrigado, meu Deus. Gratidão e gratidão ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Tenha aí uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer, em nome de Jesus. Amém?